tem como não começar hoje, né, em respeito a todos os trabalhadores da casa, obviamente, mas sem a gente, de fato, lembrar do Fábio, né? São dias pertinhos do que aconteceu, ainda desafiadores, né? Então, eu queria começar dizendo uma história muito particular com ele, porque cheguei em Macaé, adolescente, com 15 anos, e com muito pouco tempo fui parar no Vicente Paulo, da casa da qual eu faço parte, e já vou chegar aí. Eu estou me apresentando hoje como trabalhadora do Centro Espírita Luz da Esperança, mas sou antes disso, trabalhadora do Vicente Paulo, espero ser em toda a minha encarnação, e espero que na desencarnação também, porque fui lá que fui acolhida, né? Me senti resgatada, literalmente, né? Então, continuo sendo, e quando eu tiver força de decisão e vontade, serei trabalhadora do Vicente Paulo. Mas temos uma casa nova, né? Que é o Centro Espírita Luz da Esperança, então é um compromisso também moral divulgar essa casa, que numa cidade de casas tão centenárias, né? Está começando a sua caminhada, né? Então, voltando à minha história, eu fui acolhida lá no Vicente Paulo, adolescente, e como um espírito velho que sou, e graças a Deus a doutrina espírita me fez me entender assim, não me identificava com a juventude. Eu queria estar no meio das reuniões públicas com os adultos, que era como eu me sentia, né? E tive como tutora a dona Leti, grande trabalhadora. Só que teve uma hora que ela não aguentou. Ela falou, minha filha, eu sei que você é um espírito velho, mas peraí, você não está no lugar certo, está no lugar errado, vai para uma cidade. E fui, porque quando um superior moral manda, a gente obedece, e é por isso que eu estou aqui também, né? Fui para uma cidade véspera de Comerge, né? Mas não tinha ainda uma vivência na cidade, né? E não tinha estrutura ainda para participar de uma Comerge. E dona Leti, que mandava, graças a Deus, né? Falou, vai, você vai. E eu fui com alguém de carona para a Comerge. Cheguei lá sem inscrição, né? Sem participar do processo. E Fábio comprou uma boa briga, né? Dizendo, não, ela chegou até aqui. Se ela chegou até aqui, a gente vai acolher, né? E eu tenho certeza que esse foi um fato muito significativo na minha história, porque eu não sei o que teria sido se de fato eu não tivesse naquele momento lá atrás, há mais de 30 anos, sido recebida, né? E poderia ser que os rumos tivessem sido um pouquinho diferentes, né? Porque dali eu me envolvi ainda mais, né? Com a mocidade, fiquei na mocidade durante a minha juventude, depois dela um pouco, e me vinculei, né, cada vez mais com a Casa de Vicente Paulo em função desse trabalho de juventude, né? Então, esse fato é um fato de muita gratidão ao Fábio em particular, né? Por tudo que se desdobrou a partir daí, né? Então, não tem como começar sem a gente falar disso, né? Sem falar dessa alegria. E quando ele me fez o convite, ele me fez um convite um pouquinho anterior para um outro tema. Eu falei, ai, Fábio, essa data não dá, a gente está num grupo começando, né? Mas que não queria te dizer não, estou te dizendo não com uma dorzinha no peito. E não, calma, a gente vai conseguir um outro dia. E aí surgiu essa vaga, e ele muito generosamente, né, muito afetuosamente, sabe, Carol, eu acho que a espiritualidade da casa queria mesmo que você falasse desse tema. Bem assim, eu falei, será, sabe? O tema é mágoa, né? E é realmente um tema muito importante para mim, né? Uma marca importante como espírito que reencarnou para rever. A mágoa é uma questão, né? E quando a gente pensa para falar, a gente não tem como falar se a gente não pensar nas coisas que a gente vive. Aí eu respondi para ele, você tem toda a razão, esse tema realmente era o tema que eu precisaria falar, né? Então, vocês já ouviram, sei que não sei se ele escolheu a sequência do livro, né? Mas se organizou e tem o desafio de falar, depois de falar Fábio, fala Rita, fala Eliane Campos e eu, né? É assim que é. Assim que é o trabalho, né? Então, estão vocês aí pegando o finalzinho do tacho para a gente conversar um pouquinho sobre mágoa, certo? Então, é esse livro, não sei se todo mundo já viu, né?
o livro chamado As Dores da Alma, do autor Hamed. Eu não conhecia, não tinha lido ainda, tive o prazer de ler para a gente poder conversar. E é uma sequência, né, de temas dessa área. Como não sou boba e nem tão inexperiente assim, né, e não domino essa área de estudos, que tem uma ciência, né, que se dedica a esses estudos psicológicos, né, não vou ousar a tematizar sobre o que de fato não conheço. Então, eu segurei a mão de Hamed mesmo, li, e nós vamos andar por esse caminho seguro que ele traz nas reflexões dele, certo? Vou trazer só um outro contexto, só para dar uma ajudinha, né? Mas a gente vai caminhar realmente com o texto dele, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Pode passar mais um. O que eu trouxe de premissa para a gente entender? A gente está falando de um tema profundo, né? Mágoa. E a gente não vai, em 50 minutos, tratar a amplitude que tem esse tema. Mas a gente vai caminhar para a gente pensar um pouquinho o que o autor traz de importante num olhar que ele trouxe para esse tema da mágoa, certo? Que é um grande convite, tá? Então, a gente pensa assim, a gente escuta assim, é sentimento, é emoção, é sensação, é tudo a mesma coisa? O que mágoa é, né? O que culpa é? O que ressentimento é? Não sei na cabeça de vocês, mas isso às vezes me fazia alguma confusão, né? Qual a diferença de emoção para sentimento? Tem diferença? Não tem diferença? Tem importância a gente saber se tem diferença ou não tem? Então, pensando nisso, eu trouxe 3 conceitos que não são meus, obviamente, né? Eu primeiro fui ao dicionário, que aí a gente pega para os leigos, né? E depois trouxe aí o que a gente escuta também do que é sensação, pode passar, emoção e sentimento. Certo? Sensação, só para a gente entender o que é sensação. Aquilo que afeta os sentidos, né? Por exemplo, eu pegar uma agulha e furar o meu dedo, eu vou ter a sensação de dor. Eu tenho tato, né? Eu vou ter a sensação de dor, certo? Se eu me aproximar do fogo, eu vou ter a sensação de calor. É uma coisa que a gente é mais materializada, é mais sentido, né? Mais tem a ver com os nossos sentidos, digamos assim. É uma reação e a sensação de calor vai ser em mim, vai ser em você, vai ser em você, vai ser a mesma. A sensação de dor também vai ser uma sensação, certo? Então, sensação é isso, é um processo pelo qual um estímulo externo ou interno provoca uma reação específica. Se eu comer uma comida estragada, eu vou ter a sensação de mal-estar. Então, esse estímulo ele pode ser externo ou interno, ok? O que é emoção? Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha ido ao dicionário procurar emoção. Né? Porque é uma palavra tão comum que a gente entende mais ou menos o significado, né? Emoção é o ato de deslocar, modificar, movimentar. É um comportamento. Às vezes, uma sensação gera uma emoção, né? Eu fui agredido. Eu sinto, eu tenho a emoção da raiva, né? Eu tenho o comportamento de revidar. Eu tenho o comportamento de ficar alterado. Eu tenho o comportamento de gritar. Certo? Então, a emoção é aquilo que vai gerar uma ação. Tá bom? E sentimento é um estado ou uma condição psicológica. É uma percepção subjetiva, né? Então, se eu sinto mágoa, o meu sentir mágoa pode ser diferente do que vocês sentem de mágoa. Uma situação causa mágoa em mim, mas não causa mágoa nela. Então, é só para a gente entender que é uma percepção subjetiva, ok? E esse é o nosso foco. A gente vai falar de mágoa, e mágoa é uma percepção subjetiva, ok? Cada um vai ter as suas experiências com aquilo. A gente já deve ter ouvido falar. Conta numa família uma mesma história.
Um tem extremamente uma emoção, um sentimento, o outro tem outra completamente diferente, o outro tem outra completamente diferente, né? Porque são percepções subjetivas. Ok? Podemos caminhar? Sim. Todo mundo acordado? Sim. Então, vamos embora. O que é importante? O que é mágoa, gente? Vamos para o óbvio. Eu adoro as perguntas óbvias. Você achava que era um sentimento? É um sentimento. É um sentimento. Uhum. Uhum. Não, não, no peito. É uma forma da gente dizer isso. Uhum. Uhum. É um amargor, em algumas vezes, uma tristeza. Minha mãe tem uma frase que eu ando repetindo, é bom, né? A gente escuta quando é criança, não faz muito sentido, depois a gente vai repetindo assim. A vida fica meio sem poesia. Ela fala para mim, tá sem poesia? Minha filha anda muito sem poesia, né? É um aprisionamento, algumas vezes, numa situação. É o que é para a gente mesmo, não é certo e errado, não, tá bom? Dicionário, de novo. Sou fã de dicionário nas horas difíceis, porque às vezes as coisas mais óbvias são as mais difíceis da gente pensar a respeito. Nódoa ou mancha natural causada por uma contusão. Sabe quando a gente bate? Magoado, fica aquele roxo, deixa aquela marca. Deixa uma marca concreta. Quando é no corpo físico, né? Uma contusão ou uma nódoa é uma marca concreta, né? Caiu no tanque, ficou com a marca. Tá? E leva um tempo, né? Ficou magoado. Aquela área vai passar rápido. Um roxo grande de uma marca, de uma contusão forte, passa rápido. Tem que ter o quê? Como é que a gente faz para resolver? Tem que tratar. Gelo, tempo, reparil, né? Não estamos fazendo propaganda, o pessoal do YouTube, da internet, né? Certo? A gente precisa de recurso. Um deles é o tempo, né? Um dos recursos é o tempo. Vamos lá, outro sentido. Olha como é que o dicionário tem que partir do concreto para aquilo que é abstrato. Desgosto recolhido, cujas marcas transparecem no semblante, na palavra, é uma tristeza, uma amargura. Gente, a gente consegue reconhecer, vou falar primeiro de alguém, porque às vezes alguém é mais fácil. Quando alguém está magoado, a gente consegue, né? A pessoa às vezes fica realmente amargurada. Perde o brilho, né? Fica um roxo na alma, né? O rosto não está no corpo, fica uma contusão, né? Realmente, né? E tudo é afetado por aquilo, né? Transparece no semblante, nas palavras, né? A vida fica sem poesia, fica sem graça, fica cinza. A gente às vezes faz isso, tá cinza, tá tudo tão monocromático, uma cor só, né? Então vamos lá. E nós já sentimos mágoa? Porque eu não sei vocês, mas eu sou espírita desde a adolescência. Eu sei de um monte de coisas que eu acho que vocês também sabem. Eu não sinto mágoa, vocês sentem? Alguém já sentiu mágoa? Mais uma. Estamos sentindo nesse momento? Tem alguém sentindo mágoa? Uma marca. Uma marca.
Sim. Sim, mas às vezes as situações que a vida apresenta também podem trazer essa sensação. É tristeza, eu vou dizer a você. Aham. Muito bem. Uhum. Você, né? Cada um você. Uhum. Porque é uma percepção subjetiva, lembra? Sentimento é uma percepção subjetiva. Uhum. Vai magoar. Uhum. E esses sentimentos, eles se confundem mesmo. A gente não tem clareza. Isso é absolutamente raiva, isso é absolutamente mágoa, isso, né? Uhum. Sim. Sim. Esse machucado, ele pode ser feito realmente, ele pode ser provocado externamente, mas algumas vezes a gente diz assim, mas fulano não fez isso para te magoar, mas a gente se magoou. Então tem isso, né? A gente às vezes se magoou por uma situação da vida, a gente se machuca, né? Aí a gente pode ir embora. A gente pode ir embora. Assim. Uhum. Isso. Magoado com Deus, com a vida, né? Sim. Sim. Como assim? Assim, né? E o Hamed, eu brinquei, a gente já podia ir embora realmente, porque ele vai trabalhar tudo isso, assim, das expectativas, né, de como que são essas coisas. Então, nesse momento a gente está sentindo ou não, por que essa pergunta, que é uma pergunta muito importante, né, para nós? Eu vou dizer nós religiosos, mas eu vou falar do movimento espírita, que é a nossa causa. Eu só posso falar desse movimento, eu nunca frequentei outro, né? Algumas vezes a gente cria a expectativa de que, porque a gente sabe algumas coisas, de fato, com alguma clareza, a gente não vai sentir, né? Não é nem que a gente é um espírito superior, não, né? Eu sei que as pessoas desencarnam, então eu não vou sentir. Eu vou entender que a vida continua, e vamos. E vamos entender, óbvio que vamos, mas não precisamos não sentir, né? E esse é um caminho proposto por Hamed em relação à mágoa. A importância da gente observar, da gente identificar aquilo que a gente sente. Nesse capítulo ele vai falar da mágoa, especificamente, para a gente aí caminhar em relação a isso, né? Que é um fato da vida. Por isso que a pergunta foi, né? A gente sabe o que é? A gente já sentiu alguma vez ou a gente está sentindo agora? Pode ser que a gente não tenha sentido ainda, né? Pode ser que a gente não esteja sentindo, mas pode ser que isso aconteça. Né? E nem sabe, nem olhou, né? A gente também às vezes fala, né? Que quando é do outro é mais fácil a gente olhar, né? Assim, quando é uma pessoa magoada, tudo magoa, tudo, né? Até não é à toa que o título do livro é As Dores da Alma, né? E ele na introdução fala isso. Quando tudo dói, é sinal de que essa dor é uma outra dor, né? Não é uma dor física, é uma dor que pode ser uma dor da alma, certo? Ele usa, né? Ele não mede as palavras, dores da alma, né? A gente costuma achar que as dores só são físicas, né? Só a perna que bateu, o joelho que não está legal e qualquer outra coisa assim, né? Vamos lá. A gente tem observado os nossos sentimentos? A gente costuma fazer isso? Não. A gente é ensinado a fazer o que você faz? Só não ensinado. A gente não é. A gente está... A gente é minimamente questionado a isso.
Sim. Na rotina, gente, a gente costuma conseguir isso que eu estou sentindo. Que sentimento é? Né? A gente tem visto uma geração nova que agora a gente tenta esses estímulos, né? E aí, por conta disso, eu coloquei 2 lembretes aí, ó. Emocionário e automatismo. Tem um sobrinho, vai fazer 7 anos agora, dentro do espectro autista. Então, ajudá-lo a entender as emoções e a nomear essas emoções tem sido um esforço da minha irmã, particular. E por causa dessa necessidade, a gente tem sido convidado mais no dia a dia a entender, meu filho, mas isso que você está sentindo é o quê? Você está com raiva? Né? Você está com tédio? Você está, né? O que para ajudá-lo a ter repertório emocional, né? E aí, nessas nossas andanças, estava lá no Lar de Maria, e eis que acho um emocionário. E, gente, isso tinha que, todo mundo tinha que ter um. Porque a gente é analfabeto. É a descrição, Amilson, de cada uma das emoções. Raiva, medo, tédio, nojo, tudo. São 40 emoções trabalhadas, assim, de forma infantil, obviamente, o que é mais legal ainda, né? O que é mais legal a forma de escrever, porque é bem óbvio, assim, caramba, não é possível, né? Eu me lembro que uma vez eu estava com o Roland e passando um momento meio difícil, estava meio angustiada, tinha um negócio, ele virou para mim, você está entediada. Eu falei, gente, eu estou entediada, eu não soube naquele momento nominar que o que eu estava sentindo era tédio. Era realmente, naquele momento específico, tédio. E eu não conseguia nominar aquilo. E aquilo parecia uma angústia, mas não era uma angústia. Depois que eu consegui o nome tédio, eu vi que não era angústia, era tédio. É verdade, realmente isso é tédio. O que eu estou sentindo nesse segundo e nesse momento é tédio. E eu não quero sentir isso, dentro da circunstância que isso era. Né? Então, a gente realmente é muito analfabeto no bom sentido de olhar para as emoções. Por isso que a gente brinca que terapia, eu brinco, terapia não é necessidade, a gente merece terapia. Né? É a salvação de todo mundo? Não, mas é um grande recurso para a maioria de nós. Terapia é um grande recurso, né? De merecimento. Né? A gente merece fazer, a gente merece olhar para a gente merece pensar a respeito daquilo, ser questionado a respeito do óbvio, né? Que parece, o que é mágoa? Todo mundo aqui é grandinho, né? A gente sabe mais ou menos o que é mágoa, mas a gente precisa pensar a respeito dessas coisas, certo? Porque a gente vive automatismo. Às vezes, os famosos gatilhos, né, que a terapia usa e que eu não vou ficar falando, né, não cometer muitos erros, né, que fazem assim, aquelas situações que envolvem aquelas circunstâncias me geram sempre a mesma reação. E a gente vai automaticamente reagindo. Entende por que a questão da sensação, emoção, sentimento? Porque são níveis, né? A gente precisa caminhar de sensação para emoção para sentimento. A gente merece olhar para isso, né? Com subjetividade. Porque aí com subjetividade eu vou olhar para mim e cada um vai olhar para si, para sua história, certo? Então a gente merece um emocionário. Da próxima vez eu vou propor que a gente que a gente dê de presente um emocionário. Ok? Vamos lá. Queria trazer uma provocação. É uma música de 3 minutos que eu botei esse título de provocação, de uma artista dessa nova geração. São 3 minutos e alguma coisa. Ela fez uma poesia, mas ela musicou essa poesia, certo? E eu acho que vale a pena a gente escutá-la para a gente poder continuar. Pode ser? Pode ser, Ivan? Vê se você consegue ver o vídeo. Vou ficar aqui no cantinho. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer a
as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco. Me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. E aí, gente, eu coloquei o título desse momento de provocação. E aí, o que vocês acharam? Ninguém ficou desconfortável quando ela diz que ela é feia, mentirosa, invejosa? Todo mundo bem com isso? Ninguém desconfortável? Você achou que ela exagerou? É porque ela não conhece a gente, amiga. É por isso que ela... Eu acho que eu vou usar com ela, que ela está muito sem poesia, muito pessimista diante da vida, né? Me fez lembrar essa música que eu conhecia, né? O início do texto, e a gente vai chegar nele, vou dizer, né? Porque é o primeiro convite que o Hamed faz, né? Da gente não ver as dificuldades, né? Ou isso que a gente chama de dificuldade, por exemplo, olhar a mágoa, como uma questão que nos coloca para baixo, que fala, meu Deus, como eu sou feio, tadinho de mim, eu não tenho jeito, né? Não, e ele diz, por que olhar para as nossas questões? Aonde, em que momento... Estou falando com as minhas palavras, pelo amor de Deus, vocês me perdoem. Em que momento a gente aprendeu que isso não é para a gente se alavancar?
Porque reconhecer é para a gente, só o que é visto pode ser cuidado. É um pouco do que ela fala, né? Precisa ter coragem de olhar para que a gente possa se curar das questões, né? E não para a gente se autoflagelar. Olha, pobrezinho de mim, tadinho de mim, não serve para nada, né? E aí estava fazendo pesquisa, né? Ouvindo outras pessoas falando desse tema, né? E o companheiro Rossandro Klingen, que é um palestrante também do movimento espírita, né? Falando sobre a mágoa, ele estava dizendo isso, assim, se Paulo tivesse tido outro tipo de comportamento em relação às suas questões quando encontrou Jesus, né? E tem dito, mas Senhor, é verdade, né? Caiu a ficha, ele caiu do cavalo, que é o que a gente diz, né? Ele caiu em si naquele momento do encontro, pois é, tudo aquilo que eu acreditava de fato, né? O Jesus era o profeta tão esperado, e ele que sabia cognitivamente toda a lei, não conseguiu reconhecer, muito pelo contrário, além de não reconhecer, perseguiu, matou, né? Fez tudo. Eu já ouvi o Rossano falar isso também, a gente romantiza Paulo, mas ele foi um assassino, né? Um perseguidor, assassino sanguinário. Foi isso, né? Mas ele não se tornou só isso. Apesar disso, né? Apesar disso, no encontro com Jesus, ele foi capaz de dizer: e agora o que eu faço? Tudo bem, é isso mesmo. Pode ser que a gente seja, como ela diz na música, né? Invejosa, mentirosa, e uma série de outras coisas, né? Ou que tenha mágoa, ou não consiga lidar com isso, mas e agora? E a partir disso, o que eu faço? A partir daqui, qual é o convite? E o que o Hamed faz nesse texto é um convite. É realmente um convite. Ok? Então, era só uma provocação para a gente continuar, tá? YouTube, essa música Me Curar de Mim, se alguém quiser depois olhar. Então, ele começa, eu achei essa pulguinha ficou na minha orelha, assim, um tempo. Por que ele começa o texto de mágoa falando sobre o amor? Aí eu comecei a ler o primeiro programa, mas onde é que ele vai chegar com isso? Não é mágoa o título. O título do capítulo é mágoa. E ele começa falando sobre amor. E eu achei formidável isso, né? Ele diz, a gente sabe tudo sobre o amor? Sabe, gente? Eu acho que, pelo menos a gente acha que não, né? Eu acho que já é um bom passo. Pelo menos a gente desconfia que a gente não sabe tudo sobre o amor, né? E aí ele diz assim, é necessário estarmos abertos às experiências e às observações. E quando a gente reconhece que a gente não sabe tudo, a gente está aberto a experiências e observações. Quando a gente sabe tudo, o que a gente faz? Não sei se eu já sei. Vou ouvir para quê? Mais um falar? Isso eu já sei. Não vou perder meu tempo. Tá? Então, ele começa fazendo essa reflexão. Então, o que a gente ignora? A gente já sabe que a gente não sabe tudo. Certo? Então, se a gente não sabe tudo, a gente precisa estar aberto às experiências e às observações. E o que a gente não sabe, então, em relação ao amor? Vocês sabem? Também não sei o que a gente... Eu fiquei assim também, porque ainda bem que tem mais coisa para ler, né? Ainda bem que são várias páginas para a gente ler. Vamos lá? Ele diz o que a gente ignora, tá bom? A nossa própria ignorância, o não saber sobre o amor, tá? Deveria ser encarada, não deveria ser encarada nem como desapontamento, nem como fracasso, e sim como estímulo e desafio a um conhecimento mais amplo. Se eu me magoo diante das situações e eu não sei fazer diferente, não é um fracasso. Não é um fracasso. Isso pode ser um estímulo, se eu tiver coragem de olhar para o meu próprio umbigo, como diz a música, a gente se desafiar e sair do patamar que a gente está. E ele começa falando primeiro sobre o amor. Você vê, ele não vai falar... Porque a gente pensa assim, quando o Fábio falou assim, é sobre a mágoa. Eu falei, mágoa, é isso aí mesmo, né? Como é que vai ser isso? Fazer um estudo sobre mágoa. A gente corria o risco de ficar aqui se autoflagelando, lembrando das nossas histórias e todas as vezes que a gente ainda se magoa por coisas
que a gente já reconhece pequenas, mas que a gente não consegue sair do ciclo, ou a gente faz outra coisa com isso, com esse tema, que é exatamente o que um espírito superior consegue, né, trazer numa abordagem, tá bom? Então, isso que a gente ignora de não saber, né? Eu ainda não sei, na minha vida, quando eu olho para tal situação, olhar para ela sem sentir mágoa, para essa experiência subjetiva, para esse sentimento. Então, eu não devo encarar isso como um tadinho, eu sou tão feinha, né? Pobrezinha de mim. Não, eu devo encarar isso como um estímulo e um desafio, um conhecimento mais amplo. É verdade, toda vez que o fulano fala para mim que eu falo baixo, eu fico magoada, é verdade. Eu realmente fico magoada. O que eu vou fazer com isso? Entendeu? Eu tenho que trabalhar isso em mim, não é no outro. Não é falar, olha, fulano, você nunca mais me diga que eu falo baixo. Eu não quero me magoar. É o que é o que a gente às vezes trabalha na terapia, né? O que eu vou fazer com isso? Certo? Vamos lá, vamos continuar? Então, ele está falando ali também do amor, que a gente não sabe tudo, que a gente às vezes não tem ideia do que a gente ignora, mas aquilo que a gente ignora é para servir de desafio, ok? E aí eu trouxe, fazendo uma pausa, eu trouxe um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acredito que a maioria já tenha ouvido, né? No capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, é um texto de Lázaro, a lei de amor. Tá bom? Então, lá no Evangelho, comentando amar ao próximo como a si mesmo, Lázaro diz isso, que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Lembra das sensações? Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. Então, o amor, que a gente sabe que não sabe tudo, e que a gente pode não saber o que a gente ignora, ou o que a gente ainda não sabe, pode ser aprendido. Ele é o requinte dos sentimentos. Então, a experiência de ter outros sentimentos desses, que a gente fala que são dores, que são, né, culpa, raiva, mágoa, solidão, né, todos esses sentimentos que ele traz aqui na obra, a gente vai caminhar para a gente vai aprender, a gente vai fazer deles alavancas de progresso quando a gente olha, quando a gente identifica, quando a gente cuida, para que a gente chegue ao requinte do sentimento que é o amor. Tá bom? Isso aqui foi um parêntese meu que me lembrou quando eu estava lendo o texto, tá? Vamos lá. Então, Hamed continua dizendo, né? Deixamos-nos magoar pelos outros e acabamos, por que não dizer, magoando também as nós mesmos. Então, a gente deixa as pessoas magoarem a gente. E nesse processo a gente também se magoa. Porque às vezes a gente sente isso, né? Por que eu fiquei tão incomodada quando a Milson me disse tal coisa? Por que eu me magoei em tal situação? Que o desejo é que a gente não se magoe. Mas se a gente não olhar de fato para aquilo, a gente vai no automatismo, né? A gente não vai conseguindo ter clareza e consciência daquilo, certo? E ele diz assim, ele faz uma chamada, por isso que eu botei colorido, tá? Ele é o autor que dá o destaque a essa frase, tá bom? O produto amargo de nossa infelicidade amorosa são as mágoas, resultado direto de nossas expectativas que não se realizaram sobre nós mesmos e sobre outras pessoas. É como o Wilson falou no início sobre expectativas. Muitas vezes o que causa mágoa é realmente a expectativa que a gente criou. A gente criou uma expectativa, a gente desejou aquilo, né? E aquilo não aconteceu e aquilo magoou. E a gente se magoou. Então, é um produto amargo, né? É uma sensação, é realmente amarga, né? A gente sentir mágoa é um amargor, né?
E a gente pode cair nessa pegadinha aí, ó. Não, mas ninguém nunca vai me magoar. Eu sou um espírito muito legal, eu sei que mágoa não é bom, então ninguém vai me magoar. É ruim. É ruim, né? Não, não vamos passar pela vida, gente, num planeta de provas e expiações? Não vamos, né? Passar. Será que vamos? Não, né? Vai ser difícil, né? A gente passar sem que ninguém consiga nos magoar, né? E aí ele dá o alerta. Por que que ele faz essa frase? É uma provocação também, né? Por que que ele dá o alerta? Querer não sentir pode desensibilizar o amor, que a gente tem capacidade de sentir. Então, ninguém está dizendo, os espíritos superiores não dizem, você não pode sentir. Não é isso. Se você está sentindo, olha para isso. O que que isso pode ser uma alavanca para você? Qual é a causa de verdade que te faz sentir mágoa? É você achar que todo mundo no universo vai te amar de pronto e te admirar? É o que que a gente está buscando com isso? Né? E claro que isso é a própria vida que vai ajudar a gente a pensar, né? Não é uma resposta, a gente não tem uma resposta, não. Senti mágoa agora, eu vou olhar para ela e falar, não, o que causou isso foi tal coisa. Então agora eu já sei. Isso é processo, né, gente? Isso demanda olhar, né? Vontade, um monte de... Isso é por isso que a gente está aqui, né? Para a gente evoluir, né? Moralmente, certo? Queremos, às vezes, representar que possuímos uma segurança absoluta, quando, na realidade, todos nós somos vulneráveis. Nós temos muita dificuldade de admitir que nós somos vulneráveis. Nós, tá? Não estou falando de vocês. Eu estou no balaio. E se por acaso eu não falo, eu falar vocês, vocês me corrijam, porque sou eu também. Né? Por que que é tão difícil ser vulnerável? Né? Não é ser frágil, é vulnerável. Né? A gente é afetado pela vida e pelas circunstâncias, para que a gente possa reagir e aprender com isso, né? Como é que nós estamos de orar? Meu Deus, está acabando para mim. Então, ó, o querer viver uma existência inteira desprovida de decepções e de ingratidão, com aceitação e considerações incondicionais, é desastrosamente irreal. Bonito isso que o Espírito Superior faz com a gente, né? Olha, é desastrosamente irreal. Né? Não é acorda? Ei, acorda, quem que você está achando que você é, né? O alecrim dourado que nasceu no mato, sem ser semeado, é mais ou menos... A gente diria isso, está achando que você é o quê? O alecrim dourado, que nasceu sem ser semeado? Né? Mas ele diz de uma forma muito mais poética, graças a Deus, né? Devemos, sim, admitir a mágoa, quando realmente ela existir, para que possamos resolver os nossos conflitos e desarranjos comportamentais. Então, por que que a gente vai olhar para a mágoa? Para a gente dizer, não, mas eu admiti. Não, para a gente resolver o que está causando isso. Né? Para a gente resolver qual é o conflito que causa a mágoa, né? Ou o desarranjo comportamental, que é aquilo que está sem equilíbrio mesmo. Tá bom? A maneira decisiva de atingirmos o equilíbrio interior é aceitarmos nossas emoções e sentimentos como realmente eles se apresentam. Pois, deixando de ignorá-los, passaremos a nos adaptar firmemente à realidade dos fatos e dos acontecimentos que estamos vivendo. E quando a gente não olha de fato para aquilo que a gente está sentindo, a gente cria uma realidade onde a gente é a vítima e da vida, do outro, das circunstâncias, né? E a posição de vítima não faz a gente caminhar, certo? Se vocês ficarem incomodados, vocês podem pegar aqui, ó, o remédio e brigar com ele, tá bom? Não sou eu que estou dizendo, acho que esse é o último. O que não pode ser visto não pode ser mudado, então a gente precisa ver, tá bom? É preciso ter essa coragem que a música falou, tá? Mágoa não elaborada se volta contra o interior da criatura, alojando-se em determinado órgão, desvitalizando-o,
A medicina tem falado cada vez mais disso, né? Da importância dos sentimentos e emoções. Inclusive, estava ouvindo que agora os médicos podem prescrever perdão como terapêutica, tá? Então, os sentimentos, eles têm um impacto que não é só no campo da área de humanas, né? Ou no campo religioso, que a gente merece dar voz. A gente já tem a ciência caminhando para essa necessidade, né? Para uma anamnese do paciente em que o fator espiritualidade é perguntado e levantado, porque faz diferença no resultado e no tratamento. Tá bom? Mágoa se transforma com o tempo em rancor, exterminando gradativamente nosso interesse pela vida e desajustando-nos quanto ao seu significado maior. Então, para a gente que acredita no significado maior, né, da vida, a gente precisa cuidar desses sentimentos ainda com mais carinho, né, e com mais atenção, certo? Para que a gente não adoeça, perdendo o significado mesmo. Agora foi, né? Então, para a gente terminar, com 5 minutos já passando vergonha, eu trouxe uma música espírita, não sei se todo mundo conhece, da Maria Elza Tiscati, né? Que estou lembrando bastante da Comédia, né? Que é uma música com uma letra muito bonita, né? Que eu acho que vocês fiquem à vontade, mas acho que a gente encerra bem com a letra. Se você puder, enquanto ela toca, deixar a letra, eu te agradeço. Tá bom? E eu encerro por aqui, tá? Passo além de mim, me atravesso, me conheço ao avesso, ouço a minha voz, meus silêncios, desafino, canto hinos, vejo sombras, vejo luz quando os meus olhos cruzam-se no espelho e as verdades saltam. Mesmo assim eu vou além, me atravesso, me conheço do outro lado do avesso, lá também estou eu. La